dia total ao vivo de volta, 12h43. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E a Mina Abreu, como combinado, já está aqui nos nossos estúdios para as notícias do Legislativo. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde você aí de casa. E olha só, ontem foi o aniversário da Câmara Municipal de Campinas, como nós dissemos aqui, e o Legislativo presenteou a cidade com mais um repasse importante que poderá ser utilizado no combate à Covid-19. Um dia pra lá de especial, aniversário da Câmara Municipal de Campinas, 223 anos. O Legislativo comemorou em grande estilo, fazendo mais um repasse para a Prefeitura, 6,5 milhões de reais. Nós só temos que agradecer a todos, de um simples funcionário, o mais simples funcionário, até aqueles que por aqui passaram e ocuparam aquela cadeira ali de presidente. Os vereadores em cada das suas legislaturas, os nossos colaboradores, os nossos servidores. E para completar, como forma de presentear a cidade, nós fechamos as contas do nosso ano legislativo, o nosso orçamento, e estamos fazendo hoje um repasse. Aliás, já foi feito o repasse de 6,5 milhões reais para fazer parte da comemoração de mais esse aniversário da Câmara Municipal de Campinas. Esse foi o 5º repasse feito só neste ano e será utilizado já na gestão Dário Saad para ajudar no combate ao coronavírus. Bom, e somando ao repasse de 2019, são mais de 60 milhões de reais economizados pelo Legislativo Campineiro. São os maiores valores disponibilizados na história. Esse ano, para que tenhamos uma ideia, nós chegamos a quase 61 milhões de reais de repasse. Somados aos 31 milhões e 200 mil reais do ano passado, isso ficará para a história do Legislativo. Num só mandato, a Câmara devolveu 62 milhões de reais em 2 anos. Isso nunca tinha existido. Então fica aqui também mais um agradecimento a todos os senhores vereadores que entenderam o que nós propusemos como gestão e administração da casa e a colaboração inequívoca de todos vocês, os nossos parceiros, os nossos funcionários efetivos, os comissionados, todos numa mesma direção, todos com a mesma intenção, e o resultado financeiro, econômico e administrativo da gestão foi esse, a devolução em 2 anos de 62 milhões de reais. E falando ainda em comemoração, nós conversamos com uma historiadora da Câmara de Campinas. Você sabe qual é o papel do Legislativo antigamente? Até 1797, Campinas era uma freguesia. Conforme ela cresceu, se transformou numa vila. No dia 14 de dezembro de 1797, ela se torna a Vila de São Carlos. Na época, as vilas tinham autonomia administrativa e por isso logo no dia seguinte, no dia 15 de dezembro, é criada a Câmara Municipal. As câmaras durante o período colonial e imperial tinham funções muito diferentes daquelas que a gente tem hoje. Eram funções de administração local e de resolução de problemas no cotidiano da vila. Na documentação desse período, que é guardada aqui pelo arquivo da Câmara Municipal de Campinas, a gente nota quais eram esses problemas do dia a dia que deveriam ser resolvidos pela Câmara. Era a administração da cadeia municipal, a garantia de acesso à água, cuidados com a saúde pública e até alguns casos curiosos, como controle de formigueiros, que na verdade era uma preocupação com a segurança das edificações da cidade, da vila. Nessa documentação também a gente consegue conhecer quem eram os vereadores da época, né, durante o século XIX. Sempre eram homens e eles tinham diversas ocupações. Alguns eram proprietários de terra e escravos, outros eram médicos e tinha até padre. Alguns desses nomes de vereadores depois se tornaram nomes de ruas, como é, por exemplo, o caso do Barão de Itapura. A partir da proclamação da República, em 1889, as funções da Câmara foram se alterando, até chegar nesse formato que a gente tem hoje de legislativo.
E esses 223 anos da história da Câmara, ela, claro, se mistura com a história da própria cidade, mas também se mistura com as mudanças políticas pelas quais o país passou desde então. É o caso, por exemplo, quando durante o Estado Novo de Vargas, a Câmara foi fechada. Todas as câmaras do Brasil tiveram suas atividades suspensas, foram fechadas, e a administração local passou a ser apenas das prefeituras. Em 1948, no fim do Estado Novo, as câmaras reabriram e aí as funções começaram a ter definitivamente esse formato, mudou muito pouca coisa desde lá, né, para o Legislativo. O que a gente percebe de mudança desde então é como a Câmara trabalha cada vez mais próxima da população e com uma representatividade cada vez maior desses vereadores eleitos, cada vez mais mulheres e cada vez mais negros. Olha, uma importante aula de história aqui de Campinas. E falando ainda da nossa cidade e dos trabalhos da Câmara Municipal, ontem foi dia de audiências públicas. Na manhã, nós tivemos 5 audiências públicas subsequentes em que foram discutidos projetos de autoria do Executivo e também de autoria dos vereadores. Acompanhe a fala do presidente da comissão. Tendo cumprido tudo que dispõe o regimento interno da Câmara, agradeço a todos os serventuários aqui da Câmara Municipal que nos deram condições de realizar 5 audiências públicas. E a gente teve ainda nesta terça-feira a 31ª audiência pública que tratou aí de um projeto de autoria do vereador Gilberto Vermelho. Essa audiência foi realizada pela Comissão de Finanças e Orçamento, que é presidida pelo parlamentar, e por isso quem presidiu essa reunião foi o vereador professor Alberto. A matéria agora já está na pauta desta quinta-feira das reuniões extraordinárias. E ainda nesta terça-feira aconteceu também a última reunião do ano da Comissão da Mulher. A vereadora Mariana Conte fez um balanço dos trabalhos nos últimos 4 anos. Eu fico muito feliz, né, que uma das questões que a Comissão da Mulher conseguiu, eu acho que foi muito importante, junto com os movimentos da cidade, ampliar das mulheres e da representatividade feminina. Fico muito feliz que na próxima legislatura nós temos mais mulheres. Essa legislatura fui a única mulher entre 33. Na próxima legislatura nós temos 4 mulheres, então isso me deixa também muito feliz. Acho que isso vai dar um salto de qualidade e eu espero que isso se represente um fortalecimento da Comissão da Mulher, uma potencialização dos nossos trabalhos e o que a gente conseguiu nesses 4 anos se quadruplique na próxima legislatura. Lembrando que na próxima legislatura todas as comissões terão uma nova composição, inclusive com a possibilidade de eleição de novos presidentes de cada uma das 23 comissões permanentes aqui da Câmara Municipal de Campinas. E amanhã é dia de reuniões extraordinárias. São 8 agendadas e dentre as propostas está a votação de um projeto de lei da vereadora Mariana Conte, que autoriza o governo municipal a comprar vacinas aprovadas pela Anvisa e não fornecidas pelo Programa Nacional de Imunização, inclusive o programa que foi anunciado hoje. Nós temos também, na ordem do dia, adequação de quadro de comissionados, que é uma proposta da mesa diretora da Câmara, e também ainda outros projetos que tratam aí das organizações aqui da casa e, inclusive, o projeto que trata do plano diretor que foi aprovado na audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento. A pauta completa está no site campinas.sp.leg.br. Agora, Gabriel, você sabe que depois dessas discussões das reuniões extraordinárias, esse projeto, depois que discutido em turno único ou em 2 discussões, ele vai para a sanção do prefeito. Ele é aprovado aqui na Câmara e depois o prefeito precisa sancionar. Isso. E nós tivemos recentemente 2 projetos importantes sancionados pelo prefeito. Um trata de proibir o trote violento na cidade de Campinas e institui aqui a campanha do trote solidário. Agora é lei.
A Lei 16.052, de 3 de dezembro de 2020, de autoria da Câmara, institui o mês de combate ao trote violento e de incentivo ao trote solidário nas universidades do município de Campinas. De autoria de Pedro Tourinho e Tiago Ferrari, a campanha deverá acontecer entre a segunda quinzena do mês de fevereiro e a primeira quinzena do mês de março. O artigo 2º da lei diz que haverá incentivo às ações de prevenção e combate a qualquer ato de violência física ou psicológica praticado contra calouros nas universidades localizadas na cidade. A norma deverá ser disciplinada pela Prefeitura quanto às ações do poder público. O vereador Pedro Tourinho lembra como surgiu a ideia da lei aqui na cidade. Alguns anos atrás, a Câmara de Campinas recebeu nas suas dependências as audiências públicas da CPI do trote, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E ficou muito claro que também na cidade de Campinas é premente a necessidade de se combater as práticas de trote violento, porque elas acontecem também em Campinas, né? Então, foi por isso que nós lançamos essa proposta de que a gente estabelecesse iniciativas, um corpo de iniciativas que buscasse coibir a prática do trote violento e envolvesse o poder público municipal como corresponsável na tarefa de prevenção desse tipo de prática, junto com as organizações estudantis e com as universidades. Para nossa alegria, esse projeto agora foi aprovado e a gente vai ter o poder público municipal, a Prefeitura de Campinas, empreendendo ações cotidianamente, mas especialmente nos períodos de início dos anos e semestres letivos, as ações de educação para o combate ao trote violento. É uma vitória para todos, a gente combate assim uma prática que oprime, que violenta, que assusta muitos jovens e que não tem nenhuma razão real de persistir. E uma outra importante lei que também foi sancionada pelo Executivo e é de autoria aqui do Legislativo é a que trata da Semana de Conscientização ao Lúpus. Agora é lei. A Lei 16.053, de 3 de dezembro de 2020, de autoria do vereador Carmo Luiz, cria a Semana de Combate e Prevenção ao Lúpus em Campinas. Assim, na segunda semana do mês de maio, as ações deverão ser amplamente divulgadas e a data passará a constar no calendário oficial do município. O autor da lei justifica a iniciativa. O lúpus é uma doença autoimune, rara e silenciosa. Manifesta mais frequentemente nas mulheres e é provocada normalmente pelo desequilíbrio do sistema imunológico, exatamente o que deveria defender o organismo das agressões que são causadas por vírus, bactérias ou outros agentes. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo sofram com a doença, que atinge principalmente pele, articulações, coração, pulmão, rins e cérebro. Mas por ser considerada rara, ainda é pouco conhecida pela maioria da população. E para torná-la mais conhecida e orientar onde buscar tratamento, apresentei o projeto que institui em Campinas a Semana de Combate à Prevenção do Lúpus, que foi aprovado pela Câmara Municipal e tornou-se lei na semana passada. E por esta iniciativa, na segunda semana do mês de maio, o poder público deverá desenvolver ações de conscientização, prevenção às características do lúpus e desta forma facilitar o acesso das pessoas com a doença para o tratamento adequado. Lutar pela melhoria da saúde de todos, facilitando o acesso à informação e aos serviços públicos. Mina, e agora os dois últimos assuntos. A pandemia da Covid-19 ainda assusta, a gente precisa tomar muitos cuidados ainda. Então, quero saber em relação à quarentena aqui da Câmara de Campinas e também se isso vai influenciar alguma coisa na posse no dia 1º de janeiro.
Gabriel, uma decisão da atual presidência da Câmara Municipal estendeu até 18 de janeiro de 2021 a quarentena. Inicialmente, nós estávamos até o dia 31 de dezembro, né? Mas para dar toda a tranquilidade para a próxima gestão, para o próximo presidente, foi tomada essa decisão. Então, nós continuamos até 18 de janeiro com eventos virtuais. No entanto, a posse dos parlamentares, dos 33 vereadores eleitos, do prefeito e do vice-prefeito será de forma presencial no dia 1º de janeiro aqui na Câmara Municipal, seguindo todas as regras de segurança em relação à Covid-19. Olha, por isso que os eleitos poderão trazer no máximo um convidado cadastrado previamente e todos vão seguir os protocolos de distanciamento. A gente tem mais de 400 lugares, então isso também será demarcado durante a posse e também a imprensa terá um atendimento em um local próprio para fazer essa cobertura. Então, fora isso, os outros eventos da casa que poderão acontecer no mês de janeiro até dia 18 de janeiro, então acontecerão de maneira virtual, a não ser que a próxima presidência tome uma outra decisão. Certíssimo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Amanhã, portanto, as reuniões extraordinárias e você volta na sexta-feira aqui no Câmara Total, falando tudo o que acontece aqui no Legislativo e também com as notícias da Metrópole de Campinas. Combinado, até sexta-feira. Até lá.